Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Eu me chamo Elbio Brignol, esse é o meu canal, Dicas de Ajuda ao Administrador. Lembrando que eu sempre posto o vídeo e posto também os slides, para que quem quiser verificar somente o conteúdo, dar mais uma lida, né, pode estar acessando também. Então eu sempre publico o vídeo e depois eu publico os slides, tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês um tema bem interessante, habilidades gerenciais definidas por Mintzberg, tá? Então vamos lá. Todos nós sabemos para que essa figura do gerente, né, do gestor, do administrador, da pessoa responsável possa existir, essa pessoa, essa figura, ela precisa estar preparada para poder estar assumindo, estar exercendo esse cargo tão importante nas empresas, não é mesmo? Então vamos lá. Henry Mintzberg, ele é um renomado acadêmico e autor de diversos livros na área da administração. Ele nasceu no Canadá no ano de 1939, é uma pessoa que ainda está viva, tá? Ele tem mais de 170 artigos publicados e 13 livros de sua autoria, certo? Sua última obra publicada foi o livro Managers Not MBAs, que traduzindo com o título para o português ele fica MBA? Não, obrigado. Bom, nessa obra ele fala um pouco sobre o que considera errado com os gestores da atualidade e até com algumas instituições de ensino globalmente famosas. Então é um livro até um pouco polêmico, né, nesse quesito aí, onde ele envolve até algumas instituições famosas de ensino, tá? Como Harvard, entre outras. Tá? Então é muito interessante a gente estar lendo, né, para adquirir conhecimento. E ele é classificado como um dos grandes mestres da administração atual, tá bom? Então vamos lá. Vamos estar vendo aí essas habilidades gerenciais. Então, de acordo com Mintzberg, são 8 as habilidades gerenciais. Ele nomeou 8 habilidades, tá? E a formação dos gerentes está basicamente fundamentada no desenvolvimento dessas habilidades. Ou seja, para você ser um gestor, você precisa estar apto com essas habilidades, de acordo com ele, tá certo? Além de transmitir o conhecimento, os gerentes precisam de oportunidades para que possam desenvolver essas habilidades. Então, para eles poderem desenvolver isso, eles precisam de oportunidades dentro das empresas, né? Isso que ele quis dizer, tá? Para que possam desenvolver e, posteriormente, transmitir esse conhecimento para outros e formar outros gerentes, né? Então, é essa a ideia dele, tá? Muito bem, a primeira habilidade que ele nos apresenta é a habilidade de relacionamento com colegas. Nada mais é do que a capacidade de manter relações formais e informais com seus colegas, principalmente com seus pares, ou seja, com as pessoas, né, que estão na mesma altura do meu cargo, vamos dizer assim, tá? Facilitando assim os seus interesses, bem como os recíprocos, né? Então, isso aí, esse relacionamento essa habilidade de relacionamento com meus colegas vai facilitar para mim eu poder estar buscando, lutando pelos meus interesses e da empresa também, né? Construir uma rede de contatos, super importante, né? Todos nós sabemos que temos que ter os nossos contatos, comunicarmos com essas pessoas, mantermos, né, um certo relacionamento com essas pessoas, trocando ideias, enfim, né? É super importante. Ter comunicação formal e informal. E aqui eu acrescentaria que, principalmente, além de ter essa comunicação formal e informal, é saber o momento certo e qual comunicação utilizar. Porque se eu estou numa reunião, eu não posso estar numa comunicação informal. E se comunicação informal, eu posso usar naquele momento no cafezinho, eu posso usar no happy hour com os amigos, né? Agora, normalmente no local de trabalho não se usa muito essa comunicação informal. Então, para Mintzberg, para você poder ser um bom gestor, você precisa desenvolver essa comunicação formal e informal. E eu acrescento saber o momento certo de usar essa comunicação. Qual comunicação usar? Negociação, aquela velha história, né? Você precisa de uma ajuda, aí você liga para um gerente de uma outra filial da sua organização, está precisando de um produto, né?
Então você tem que ter esse poder de negociação. Não, me ajuda aí, que da próxima vez eu te ajudo, você precisar de alguma coisa. Enfim, é saber negociar as necessidades, para poder conseguir atender as necessidades, né, do que você precisa. Política, compreensão das estruturas onde está o poder dentro das organizações, mantendo a sua sobrevivência. Aquela política, né, de saber quem é que detém o poder, né? Como eu posso chegar nessa pessoa, né? Como eu posso fazer para conversar com essa pessoa? Quais são as informações que eu tenho que ter? Então, ter essa política, esse jogo de cintura, de saber negociar e saber conhecer quem são as pessoas que detêm os poderes dentro da organização. Isso também é importante, de acordo com Mitzenberg. Segunda habilidade, habilidades de liderança. São necessárias aos gerentes para lidar com a equipe de subordinados na execução de tarefas. Tudo bem, até aí, né, é uma coisa que a gente já sabe. A gente precisa ter essa habilidade de liderança para poder negociar aí com nossos subordinados. Principalmente na execução de tarefas, né? Ou seja, estimulando, né, controlando, participando, enfim, né, todas aquelas atividades que envolvem aí o desenvolvimento das tarefas. Ele ressalta que essas habilidades estão ligadas intimamente com a personalidade inata, ou seja, que nasce com o indivíduo. Então ele nos coloca que essas habilidades estão intimamente ligadas com a personalidade que a pessoa já nasce com ela. Já outros autores discordam um pouco, falando que você pode desenvolver, né, enfim. Cada autor apresenta uma forma, né, de expor as suas ideias e os seus conteúdos. A capacidade de orientação, treinamento, motivação, uso da autoridade. Já falamos, né, da motivação, saber motivar a equipe, treinar é super importante. Você tem que ter uma certa comunicação para poder, uma didática para poder você passar e treinar as pessoas, né? Então é importante também treinamento, habilidade de treinamento dentro das habilidades de liderança, né? E uso da autoridade quando necessário, não é mesmo? Você tem que saber, né, o cargo que você ocupa, a autoridade que você tem e saber como usar essa autoridade, né? Terceira habilidade que ele nos lista, habilidade de resolução de conflitos. Já falamos isso tem um outro tema que eu já falei com relação aos conflitos. Super importante também, né? Então essa categoria exige habilidade interpessoal de arbitrar conflitos entre indivíduos. A gente está sempre envolvido numa situação, funcionário com funcionário, funcionário com cliente, funcionário com o seu superior, com o seu gestor imediato, né? Então a gente tem realmente esses conflitos existem, e até nossos, né, com os nossos subordinados. Eu lembrei, conflitos nas equipes, foi o tema que eu abordei essa situação. Sendo necessário saber tomar decisões acertadas para dizimar distúrbios, ou seja, as decisões, né, nessa habilidade de resolução de conflitos, as decisões devem ser as melhores possíveis, as mais estudadas possíveis, né, para que isso não acabe gerando mais distúrbios, não é mesmo? A gente precisa dizimar, acabar com o distúrbio, né, com as confusões, com os conflitos, não é mesmo? Destaca também que esses passos criam tensão, sendo essencial ao gestor saber lidar com essas turbulências. Ou seja, dentro dessa habilidade de resolução de conflitos, você está envolvido nisso, vai te gerar uma certa tensão. Então você tem que ter essa capacidade de saber lidar com essas turbulências, né? Saber lidar com altos e baixos, saber lidar com situações de estresse. Então, todas essas situações estão relacionadas com essa habilidade número 3, que é a resolução de conflitos. Vamos para o número 4. Habilidades de processamento de informações. Faz-se necessário desenvolver a capacidade de comunicar-se oficialmente, representando sua empresa, clara e objetivamente. Então, processamento de informações e exposição dessas informações. Então, olha lá, necessário desenvolver a capacidade de comunicar-se oficialmente, representando sua empresa. Né? Muitas vezes a gente é solicitado a dar alguma informação, outros gestores são solicitados para dar até entrevistas em TV, rádio, revistas eletrônicas, enfim, né? Opções que você tem que estar representando a sua empresa. Às vezes a gente até recebe um briefing, né? Que é aquilo que a gente pode estar falando, que não pode estar falando, né? O departamento de marketing
relacionamento passa para o gerente. Olha, você vai receber a TV Globo, fala isso, não fala aquilo. Então, essa capacidade aí de representar a empresa, segundo Mitsberg, é uma habilidade de processamento das informações. Capacidade de captar as informações, decifrá-las e transformá-las em comunicação acessível a todos os seus subordinados. É aquela velha história, né? Para cada público um tipo de comunicação. E o gestor ele tem que saber isso, né? Uma forma como falar com os pares, ou outra forma de falar com os seus subordinados, com o pessoal da limpeza, enfim. Tem que saber se comunicar com todos os públicos e ter uma comunicação clara e objetiva para todos eles. Saber se a pessoa entendeu, não é mesmo? Construir redes informais visando a capacitação de informações relevantes ao seu negócio. É aquela velha história de novo. E aí, fulano, como é que está aí na sua empresa? Né? O que está acontecendo? Como é que está seu concorrente? Né? Alguma novidade no setor, alguma coisa na nossa cidade, no seu bairro? Enfim, né? Buscar as informações relevantes, importantes para o seu negócio. Tá certo? Mais uma habilidade, a número 5. Habilidade de tomar decisões em meio à ambiguidade. Bom, em meio às reviravoltas diárias, né? Os gerentes precisam conviver com situações inusitadas, adversas, imprevisíveis, as quais precisam ser processadas exigindo uma tomada de decisão. Ou seja, ele precisa saber tomar uma decisão, tá? Multiplique-se essa situação para alguns ou muitos casos semelhantes durante o dia de trabalho, exigindo assim muitas tomadas de decisões, certo? A ambiguidade se revela em meio à falta de informações que passam os gerentes durante essas tomadas de decisões, ou seja, essas ambiguidades elas se multiplicam devido até à falta de informações às vezes, né, por parte dos gerentes. Para Mitsberg, a ambiguidade é inerente a muitas decisões gerenciais, tá? Habilidade de alocação de recursos é uma outra habilidade que ele precisa ter. Um gerente precisa saber escolher da melhor forma possível como, onde, por quanto tempo, quantidade certa para alocar seus recursos. Tá ok? Quase sempre os recursos são escassos e a habilidade de saber usá-los é imprescindível. Poxa, como, né? Quem é gestor, quem já foi gestor, sabe muito bem essa dificuldade que você tem. Às vezes você quer fazer uma coisa, você não tem recursos, né? Você quer promover um funcionário, mas você não tem recurso na sua folha, enfim, né? Então, além disso, também recursos humanos, por exemplo, como o próximo aqui, ó. Em quais projetos alocar seus recursos humanos, por quanto tempo, né? Eu estou pretendendo fazer uma mudança na entrada da loja. Eu posso colocar quantas pessoas, quanto tempo eu posso colocar, dispor dessas pessoas lá para não atrapalhar os outros setores. Enfim, você tem que ter essa habilidade aí, tá? Às quais atividades dedicar o seu tempo, priorizando e otimizando o nosso próprio tempo. Isso é super importante. O que eu posso fazer? Né? Por quanto tempo? Estou demorando demais nisso, vou passar para o próximo passo, para a próxima tarefa, enfim. As necessidades diárias concorrem entre si. Decidir a qual atender primeiro cabe ao gestor. Né? Então, essas necessidades, elas concorrem entre si. Ou seja, né? Você tem que estar sabendo o que fazer primeiro, o que você pode deixar para fazer mais tarde, sem prejudicar o andamento do seu trabalho. Né? Sétima habilidade. Habilidade de empreendedor. Estar atento aos problemas e às oportunidades, transformando-as em mudanças organizacionais controladas. Você está sempre atento a tudo, mais uma vez, né? O que acontece e os problemas e oportunidades você pode transformar em mudanças organizacionais controladas. Né? Também você não vai fazer uma mudança radical, né? Tem que ser controlado dentro de um determinado tranquilidade, né? Mitsberg revelou ainda que, embora as escolas de administração não dessem a atenção necessária a esse assunto, estimular o espírito empresarial era possível nas organizações. Então, muito legal, né? Estimular esse espírito aí de empreendedor, né? Dono do negócio, enfim. E a última, a oitava habilidade, a habilidade de introspecção. Nada mais é do que o poder de olhar para dentro de si mesmo, reflexão, autoanálise, compreender a si mesmo. Super importante, né? Você tem que ter essa capacidade de parar, se observar, né? Ver o que você pode mudar, o que você está fazendo de melhor, o que você precisa fazer melhorar. O gerente precisa compreender dentro da organização o papel do seu cargo. O que é o meu cargo? Eu sou gestor, gestor de quê? Né? O que a empresa espera de mim? O que o meu gestor imediato espera de mim? O que os meus subordinados esperam? Então, isso é super importante.
Mintzberg também coloca a capacidade de aprender com a própria experiência, sendo como a maior e mais completa forma de aprendizagem. Então você vai aprender com as suas próprias experiências, com as suas vivências. Isso é a sua melhor forma de conseguir aprendizado. É isso que ele nos coloca, tá certo? Bom, então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto e sempre aquela pedida, né? Gostou? Deixa seu like, né? Ajuda a divulgar o nosso canal, entendeu? Passa por um amigo, enfim, né? Vamos estar aí divulgando e também deixem suas sugestões, que eu já pedi, tenho sempre pedido, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo assunto. Obrigado, gente.